excelência que Davi foi. Em todos os momentos da sua vida, nós vemos a excelência de adorador desse homem, né, irmãos? Esse homem, em momento algum, ele perdeu a sua excelência de adorador. Em momento algum. Davi, em todos os momentos, mesmo nos momentos extremos da sua vida, Davi permaneceu com a excelência de adorador. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Davi, ele fugiu para uma cidade chamada Ziclag. A Bíblia diz quando Saul começou a perseguir Davi, querendo tentar matar Davi, a Bíblia diz que por muitas vezes Davi escapou da mão de Saul. Mas chegou um momento que Davi disse: eu tenho que fugir das terras de Israel, porque qualquer dia Saul vai me matar. Eu preciso ir para outro lugar, para uma terra estrangeira. E a Bíblia diz que Davi foi se refugiar entre os filisteus, para que Saul achasse que Davi tinha abandonado os princípios de Deus. Mas Saul não entendia que Davi estava debaixo de uma promessa, e que essa promessa ia ser cumprida no tempo e na hora certa. Davi estava apenas fugindo de Saul naquele momento. O tempo de esquecimento, para que Saul esquecesse. Não, Davi agora não estará mais sobre Israel. Davi jamais vai ser rei sobre Israel. Davi jamais vai ser lembrado por Deus, porque Davi agora está em outra terra que não pertence a Deus. Mas só que Saul estava enganado. Davi estava debaixo de uma promessa. Davi apenas estava passando um momento de fuga. Porque tem momentos que temos que fugir. Há momentos que temos que silenciar. Há momentos que temos que se esconder, para quando Deus tirar nós, Ele mostrar que da promessa dele tem que se cumprir na nossa vida. E a Bíblia diz que Davi vai para Ziclag, uma terra onde era dos filisteus. Davi se escondeu nessa terra com medo de Saul matar. E a Bíblia diz que Davi saiu para uma batalha com o rei de Gade, o dono das terras dos filisteus. A Bíblia diz que Davi vai de encontro a essa batalha com seus guerreiros, com seus amigos, e deixa sua família, deixa seus filhos, deixa seus bens, tudo nessa terra chamada Ziclag. E a Bíblia diz que por eles não aceitar Davi na batalha, lutar na batalha entre os filisteus, teve um rei lá que ficou com medo e disse: não, Davi não vai lutar com nós para nos defender. E jamais Davi ia trair o povo de Deus. Davi jamais ia trair o povo de Israel. Não, jamais. E a Bíblia diz que por ele dispensar Davi dessa batalha, por o rei Gade dispensar Davi, Davi volta para a sua terra. Os planos de Davi era chegar na sua terra, encontrar a sua família, encontrar os seus bens, os seus filhos e todos bem, irmãos. Esse era o plano de Davi. Eu vou chegar na minha cidade e tudo vai estar bem. Eu vou chegar do mesmo jeito que eu deixei, eu vou chegar, eu vou encontrar. Irmãos? Esse era o plano de Davi. Quantas das vezes nós fazemos plano que vai dar certo, vai ser assim, eu vou chegar, e no meio do caminho nossos planos são totalmente frustrados, não acontece. Davi, quando chega na sua cidade, a cidade está queimada pelos seus inimigos, seus filhos, seus bens, suas mulheres, as mulheres dos guerreiros, a família, todas foram levadas pelos inimigos. Irmãos? Que momento triste você chegar, que nem Davi, chegar sobre a sua cidade, em vez de encontrar sua família, encontrou a terra queimada e nada de seus filhos, nem de sua família. Momento de perda. Quem já passou um momento de perda sabe o que é passar por esse momento. Davi passou pelo momento de perda. Momento esse que Davi poderia se jogar em cima de uma cama. Quantas das vezes as pessoas se jogam em cima de uma cama, se enrola pelo chão e começa a chorar por perda de algo que teve. Naquele momento não tem forças. Naquele momento não encontra forças.
para superar aquela situação. Pensa que o mundo se acabou, não vai haver mais esperança de nada. Perdeu, se foi. Davi se encontrou nessa situação. Eu perdi, se foi. A Bíblia diz que quando eles chegam, aleluias, que eles não encontram. A Bíblia diz que eles choram tão alto, que não tem forças mais para chorar de tanto chorar, irmãos. A Bíblia diz que aqueles homens choraram tão alto que eu creio que naquele dia muitas pessoas ouviram. Foi tanto choro até ficar sem forças mais para chorar. Aleluia, Jesus. Quem se deparou numa situação que chorou tanto e não encontrou mais forças para chorar, sabe a angústia, a tristeza e o desespero que Davi passou. Não foi fácil. Não foi fácil, irmãos. A Bíblia diz que Davi se deparou com duas situações extremas na sua vida. Só que em todos esses momentos, Davi, ele tinha em quem confiar. Os momentos extremos da vida de Davi, ele tinha em quem confiar. E Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Davi sabia onde socorrer. Davi sabia onde tinha fonte de força, de energia e de esperança por aquela situação. O momento que Davi passou, irmãos, foi o momento que eu e você talvez se revoltasse contra Deus. Se revoltasse com qualquer outra coisa, com qualquer pessoa. Fulano foi o culpado. É por causa de fulano que isso aconteceu. É por causa disso que isso aconteceu. Não, Davi jamais culpou alguém. Ao contrário, os amigos de Davi culpou a ele, irmãos. Se você ler no versículo 6, o homem que já estava angustiado, sofrendo por perder sua família, se angustiou porque os seus amigos disseram que ia apredejar Davi por causa disso. Os seus companheiros disseram que queria apredejar Davi, que Davi talvez era culpado de seus filhos serem levados, suas mulheres, seus bens. Sabe por que esses homens se revoltaram? Porque eles não tinham Deus em quem confiasse, irmãos. Nós só se desespera no momento da dor se nós não temos confiança em nosso Deus. Desespero não é você chorar. Você pode chorar, irmãos. Você não pode chegar na sua casa, você está chorando pelo seu problema. Eu posso chegar na sua casa, você e dizer: mãe, eu estou desanimada pelo meu problema. Eu posso chorar. O choro alivia a alma, alivia o peso, alivia a dor. A Bíblia diz que Davi teve um momento de choro. Um momento de choro, um momento de solidão, um momento de tristeza, de desabafar, de jogar para fora a dor, a angústia, o medo. Nós temos esses momentos na nossa vida de chorar. Mas isso não é dizer que é falta de confiança no nosso Deus. Falta de confiança é eu se revoltar contra o meu Deus. Eu jogar a culpa dos meus problemas, do que o inimigo faz comigo, nas costas do meu irmão. Como aqueles amigos de Davi fizeram. Mas a luta de Davi não era contra a carne igual os seus amigos. A luta de Davi era contra os seus inimigos. E Paulo diz: nossos inimigos não é carne nem sangue, mas contra os principados, potestades celestiais na região celestial da maldade. Essa é a nossa luta. E a Bíblia diz
que aqueles homens não confiaram em Deus. Eles se revoltaram contra Davi. E a Bíblia diz que Davi se depara tanto com a perda de sua família, como a angústia dos seus amigos, como a revolta dos seus amigos. Mas nessas duas situações, a Bíblia diz que Davi escolheu uma que resolveria todas as suas situações. Nessas duas situações, Davi foi na fonte que ele ia encontrar a solução para os seus problemas. Davi, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu, aleluia, no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Enquanto os soldados se revoltavam contra Davi, Davi buscou se fortalecer em Deus, na fonte inesgotável. Olha a diferença do homem que tem a Deus. No momento mais extremo da vida, ele busca força em Deus. Paulo diz o que? Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. E havendo tudo feito, estás firmes. A diferença é essa. Não é que eu e você não vamos passar por problema porque servimos a Deus. O inimigo pode tirar de nós alguma coisa. O inimigo pode atacar em nós alguma coisa. Nós podemos passar pelas aflições. Mas a diferença é que nesse momento a nossa fortaleza é o Senhor. Você entendeu, irmão? A diferença de quem serve a Deus, a diferença de quem adora a Deus, a diferença de quem teme a Deus. Na hora da adversidade, ele busca força em Deus. Davi quando perdeu seu filho de combate cega do adultério, a Bíblia diz que Davi jejuou, Davi orou, Davi fez tudo. Mas quando Deus tomou a criança, a Bíblia diz que Davi tomou seu banho, vestiu os trajes reais e foi para o santuário de Deus adorar o Senhor. Que homem de adoração, excelência. Davi podia se perguntar, o povo se perguntou: Davi, mas tu jejuou, tu orou, Davi. Nós estava até com medo de dizer para você que a criança tinha morrido, pensando que você ia se revoltar. Sabe o que Davi disse? Enquanto eu fui na jeito, eu orei, eu busquei. Mas se Deus tirou, posso eu fazer alguma coisa? Eu só posso adorar. Eu só posso adorar. Nós precisamos, irmãos, aprender com o coração de adorador de excelência que Davi teve. Irmão, Davi foi um homem de excelência, que eu fico imaginando. Um homem, mesmo quando adulterou e pecou, Davi não saiu da presença de Deus. No momento mais extremo, Davi não saía da presença de Deus. Porque se revoltar contra Deus não vai resolver a situação, irmãos. Sair da presença de Deus não vai resolver a situação, irmãos. Na presença eu e você temos a oportunidade de Deus restituir, renovar, restaurar. Mas longe da presença de Deus nós vamos quebrar a cara, irmãos. E a Bíblia diz que Davi buscou a Deus. Deus só bota a mão na nossa situação quando Ele vê de qual forma nós reagimos e se comportamos diante da adversidade da nossa vida. Deus só agiu na vida de Davi quando Davi teve comportamento de adorador e servidor do Senhor. A reação de Deus, a nossa reação muda o trabalhar de Deus.
A nossa reação diante da dificuldade muda o trabalhar de Deus. Irmão, nós fazemos plano. Terça-feira mesmo, fez 8 dias. Eu e meu esposo, irmã Jane também até estava, nós ia ali para a Serrinha, irmãos, fazendo tanto plano, que ia vir, vamos botarmos logo, que ia dar certo, isso, aquilo. Chega no meio do caminho, os planos é frustrado. Tivemos uma perda financeira. É os planos que nem Davi fazia, encontrar a família, não encontrou, é planos, irmãos, planos. Nós fazemos planos porque nós somos seres humanos. Mas Deus quer saber se no momento da nossa dificuldade, que reação nós vamos ter diante dele. Lá ali no meio do caminho, por negligência dele, o carro deu um defeito, nós ficamos ali no meio do tempo, nada, e não chegamos à viagem, nada, apenas perdemos coisas financeiras. E naquele momento eu disse para ele: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Se o nosso coração estiver apegado às coisas materiais, nós vamos se revoltar contra Deus quando a adversidade vir. Mas quando nosso coração está apegado naquele que vive, que nós sabemos que nós podemos crer no amanhã porque Ele vive, nós adoramos a Ele mesmo diante da situação difícil. Nós adoramos. Davi, sabe o que Davi, como homem sábio, acho que Davi pensou assim, olha: eles levaram, mas não mataram. Versículo 2 vai dizer: olha, levaram consigo, seguiram o seu caminho. Versículo 3: levou suas mulheres e seus filhos, haviam levados presos. E 2: mas não mataram ninguém. É como eu falei, Jesus, a perda financeira teve, mas o Senhor nos livrou de algo pior lá na frente. Então, Deus, Ele guarda, mesmo a gente dizendo: mas aconteceu isso. Às vezes as pessoas dizem: mas você é crente, não aconteceu isso, você ainda está agradecendo pelo quê? Quando tem acontecido coisa pior. Deus preservou a família de Davi, não matou. O inimigo teve poder de tomar, mas não matou, porque a autoridade está debaixo da mão de Deus. Está debaixo da mão de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que no momento desse, de angústia, nós já dizíamos: meu Deus, nós vamos procurar, nós vamos atrás, né, irmãos? Vamos agir pelas nossas forças, vamos em busca. Talvez os guerreiros de Davi: vamos atrás da nossa família, Davi. Talvez Davi montasse num cavalo e isse direto à procura. Mas olha a atitude desse adorador. Glória a Deus, aleluia. Cidade queimada, filho tomado, mulher levada, bem levado. Eu vou consultar ao Senhor. Irmãos, um momento desse, irmãos, é como nós perder um ente querido. Uma mãe que tem um filho desaparecido, imagina. A gente perder um casamento, a gente perder até um emprego, há muitas coisas. E nesse momento nós vamos consultar a Deus, a estar na presença de Deus, perguntar: Deus, qual é a tua vontade, Deus? Quando Davi chama o sacerdote Abiatar, Davi ele chama com duas, ele tem a certeza que ele vai ter duas respostas: ou sim ou não, né, irmãos? E ele te consulta. Ele pega a capa sacerdotal, chama o sacerdote Abiatar e diz: nesse momento eu vou consultar ao meu Deus. Aleluia. Nós que temos um Deus que é dono da nossa vida, não podemos tomar decisões com a nossa própria força, nem com as nossas próprias vontades, mas tomar a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, nós, esse dia tem batido na minha tecla, nós que servimos a Deus, temos que viver com a natureza de Cristo.
Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nossa natureza, irmãos, é totalmente contrária à vontade de Deus. Né, irmãos? E a Bíblia, nós temos que buscar Deus. Eu quero viver segundo a natureza do Senhor, não a minha natureza de pecado. E a Bíblia diz que Davi consulta. E o sacerdote diz: Deus, o sacerdote consulta, eu posso ir em busca dessa tropa, eu vou alcançar, Senhor. Olha o homem que vive na dependência de Deus. O homem que vive na dependência de Deus é assim, Deus. Nos momentos mais difíceis, não podemos deixar de saber qual é a vontade do Senhor. Se é permanecer, se é seguir, se é aturar, se é suportar, se é lutar. Precisamos. Né, irmãos? E a Bíblia diz que o Senhor, Ele não desampara os seus. Aquele que confia no Senhor não é confundido. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo se farão. Paulo diz, Filipenses 4,16: sei passar por todas as coisas, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei passar fome, sei passar fartura, sei passar necessidade, sei passar tudo, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Davi já vinha com esse espírito. Antes mesmo de já ser falado por Paulo, Davi já permanecia com esse versículo na sua vida, né? Posso todas as coisas. E quando eu olhava esse versículo, eu pensava, irmãos, quando eu não tinha a mente assim para raciocinar, eu achava que eu podia ter tudo, porque eu tinha Deus que me fortalecia. Eu podia ter tudo. E o versículo também faz parte disso. O versículo tem dois sentidos. Tanto eu posso conquistar algo que eu tenho vontade, desejo, meu sonho, eu posso conquistar porque eu tenho um Deus que me fortalece, que é poderoso para fazer. E também eu sei passar, irmão Deus, pelo sofrimento, pela dificuldade, pela adversidade, porque nesse momento meu Deus me fortalece. Então, tem dois sentidos. Então, irmãos, o Senhor disse: Davi, vá, Davi, porque certamente recuperarás tudo. Tudo você recuperará. Tudo que o inimigo pegou de você, Davi, você vai conquistar de volta. Porque o que é nosso é nosso. E o diabo não tem poder de tocar naquilo que Deus deu a mim e a você. Não tem poder, irmãos. Não tem poder. E Davi vai te encontrar. Davi vai obedecer a ordem de Deus, a voz de Deus. Davi não questionou a Deus: como eu vou conseguir, Senhor? Como eu vou chegar até essa tropa? Como eu vou fazer, Jesus? Davi apenas obedeceu a voz de Deus. Vá, Davi. Davi, irmãos, era um homem que sempre tinha fé em Deus. Já Davi diante do Golias, o exército maior de Israel, com medo do Golias. Davi apenas um pastor de ovelha. E Davi se levantou e disse: jamais esse homem vai afrontar o Deus de Israel, eu lutarei pelo Senhor. Que homem de fé, irmãos. Esse homem nunca questionou a Deus. Esse homem nunca questionou por que Davi me persegue, por que eu tenho que fugir, por que isso. Não. Era um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que aprender demais com Davi, irmãos. Nós temos que aprender demais desse homem, irmãos. E a Bíblia diz que Davi vai, quando Davi chega no caminho, porque o Deus que manda, o Deus que ordena, Ele prepara no caminho a providência para você chegar até os inimigos, para você vencer os inimigos. Né, irmãos? Deus, Ele dá as armas, as estratégias. Ele dá as ferramentas para nós conquistar aquilo que foi tomado de nós. Então eu já estou encerrando. E a Bíblia diz: Davi vai no caminho, apenas uma ordem de Deus, mas não tinha expectativa de nada. Davi só tinha certeza que ele ia recuperar, porque Deus já tinha falado. E quando nós cremos no que Deus já falou, nós não temos medo do que percorre diante do caminho, porque nós sabemos que nós chegaremos ao porto seguro. Glória a Deus. Né, irmãos? Nós temos a certeza.
Se Deus falou, tenha certeza, irmãos. Tenha certeza. É um processo. O processo é doloroso para você conquistar aquilo que você almeja. Mas quando a vitória chega, você não lembra do processo. E a Bíblia diz que Davi vai no caminho e Deus prepara. Olha, irmãos, o próprio inimigo que queimou a cidade, que estava junto com os homens que queimaram a cidade, é o próprio inimigo que vai fazer Davi chegar até os seus inimigos. Meu Deus do céu. Olha o homem que confia em Deus. Anda sem medo. Anda sem medo, porque sabe que Deus vai providenciar no caminho. Irmãos. E a Bíblia diz que Davi, quando chega, encontra um egípcio, os que tinham junto queimado a cidade. Ele encontra Davi, encontra e diz: deixa eu ler aqui para não falar o que não está na palavra. Que não alimentava. Ele tinha 3 dias e 3 noites que não se alimentava. O seu Senhor deixou ele no meio do caminho. Por ele estar doente, o inimigo abandonou. Aí nós vamos ver lá na frente, irmãos, a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Porque Davi, quando os amigos cansaram, Davi deixou descansando e foi lutar por eles. Esse daqui, quando adoeceu, o inimigo deixou o seu Senhor e foi embora. E a Bíblia diz: eu sou um rapaz egípcio. Ele diz a Davi: Davi, de onde você vem? Olha a providência de Deus no meio do caminho. Deus vai prover, irmão, no caminho até você chegar no céu. Não tenha medo. Deus vai prover, vai ter providência de Deus na nossa caminhada. Ela seja difícil, ela seja árdua, mas a providência de Deus vai estar presente na nossa vida, na nossa caminhada, irmão. Não tenha medo, irmão. O Deus que luta por mim e por você, Ele é vivo, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Não é angústia, não é luta que vai te abater e fazer você parar. Caminhe confiando naquele que te salvou, naquele que te chama, naquele que está contigo todos os dias. Há dias que nós se perguntamos: Deus, o Senhor está comigo? Deus, o porquê de tanta coisa? Tem dia que nós se cansa, o cansaço vem, o desânimo espiritual vem, a fraqueza no corpo. Mas aí nós paramos, se alimentamos da palavra, jejuamos, se consagramos e se levantamos mais forte para seguir o nosso caminho. É, irmãos. E a Bíblia diz que Davi disse: me leve até essa tropa. Ele disse: mas não me mate. Davi, como um homem de palavra, disse: não. Ele levou. E quando chegou lá, eles estavam comendo, bebendo e dançando. Estava comemorando a vitória sobre o Filho de Deus. Muitos comemoraram a vitória, ou comemoraram o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, a morte. Mas o nosso Jesus, Ele se levantou. Ele venceu a morte. E os inimigos não triunfam sobre o povo de Deus jamais. O inimigo não triunfou sobre o sofrimento de Jesus. No final, eles teve que ver a vitória do nosso Jesus. E os inimigos de Davi irão contemplar a vitória que Deus dará a ele. O inimigo vai contemplar a vitória que Deus nos dará, irmãos. E a Bíblia diz que Davi, quando chegou ali, começou a atacar. A Bíblia diz que Davi começou, irmão, a lutar. Sabe de que horas? Deixa eu ler aqui rapidinho. Davi os feriu desde o amanhecer à tarde, ou seja, hoje domingo à tarde. Por exemplo, né, se fosse no domingo à tarde, até o à tarde amanhecer. Por exemplo, hoje de manhã começou a ferir os amalequitas. Era muito, o inimigo era grande, irmão, poderoso. Até o outro dia à tarde, Davi matou a todos. Só 400 homens que fugiram, montados de camelo. Mas o exército do inimigo era grande, era poderoso. Mas sobre a vida de Davi, tinha um mais poderoso do que todas as coisas e podia todas as coisas. E a Bíblia diz que Davi, o diabo tomou, né? O diabo, quer dizer, os inimigos, para nós pode ser o maligno. O inimigo aqui de Davi era inimigos homens perversos. Tomou. Mas Davi fez o que, irmãos?
trouxe tudo que era seu de volta. Aleluia. O diabo não fica com o que é meu nem teu, não. O Senhor não vai permitir ele ficar com o que é meu e é teu. O Senhor vai nos dar de volta aquilo que o diabo roubou de nós. Se o diabo roubou algo da tua vida, você creia que o Senhor tem poder de restituir. Jó perdeu os filhos, irmãos. Deus restituiu com novos filhos. Jó perdeu as bênçãos materiais. Deus restituiu com novas bênçãos materiais. Se você perdeu a mulher, se você perdeu o marido, se você perdeu o emprego, se você perdeu o que foi, Deus vai restituir com algo novo, irmãos. Tenha fé, irmãos. E a Bíblia diz que Davi trouxe tudo, os bens, tudo. E ainda os deles também, dos inimigos. Davi recuperou tudo. Tudo Davi recuperou. Glória. O diabo também tomou tudo de Jó. Deus permitiu. Como Deus permitiu o inimigo atacar Davi. Mas é que nem eu te falei. É a nossa reação nessas adversidades é que nós vamos obter vitória, irmãos. A reação de Jó foi adorar, irmãos. A reação de Davi foi buscar força em Deus. A reação de Davi foi consultar Deus. Tiveram vitória no final. Tiveram vitória. Nós não vamos ser isentos de passar pelas aflições da vida. Nós não vamos ser isentos. Agora você é crente e está passando por isso. Depois que tu foi para a igreja, irmão, tuas coisas ficou tudo pior. Tua casa, teu marido, tudo. Não, irmãos. É processos permitidos por Deus. Para que lá na frente nós venhamos contemplar a mão de Deus nessa situação. Irmãos. E a Bíblia diz que quando aqueles homens recuperam tudo, os outros homens que ficaram, se eu não me engano foram 200, estou terminando, viu, Juliana? 200 homens que ficaram lá no outro lado, cansados, por não conseguir, irmãos, em busca dos inimigos. Os homens estavam cansados, já tinham chorado, já tinham vindo de viagem, não tiveram descanso, cansados no meio do caminho. E ficaram ali aguardando Davi chegar com tudo. Quando Davi chegou, os inimigos não queriam dividir. Ele disse, não, só dei as mulheres deles e mande eles embora. Olha o que Davi disse. Por isso que é um homem segundo o coração de Deus. Um homem com coração de pastor, um homem com coração de adorador. Coração quebrantado, aquele homem tinha coração quebrantado. Sabe o que ele disse? Não, meus irmãos. Veja o que o Senhor nos fez, nos deu tudo, irmãos. Por que nós vamos fazer isso? Será dividido meio igual, todos serão repartidos igual. O mesmo despojo que nós pegamos, os bens, vai ser repartido tudo igual. Tanto os que ficaram como foram para lutas. É igual. Irmão, no momento da vida, nossos irmãos vão cansar, alguns vão cansar. Alguns vão desanimar, alguns vão perder a força no meio do caminho. Mas nós temos que buscar ajudar eles na força, dizer, eu luto por você, eu estou lutando por você. Jesus, irmãos. Às vezes tem irmãos que vai cansar, não vai ser a mesma coisa de antes.